Olá a todos. Esperar o pessoal entrar aqui. Começando mais uma live Síndico.net, mais um podcast disponível aí nas principais plataformas. Estou vendo aqui que o Paulo já entrou, o Leandro Vasconcelos. Tá aqui o Fernando Bastos, que é com quem a gente vai conversar. Fernando Bastos, já te chamo. Pessoal, para vocês, para fazer uma introduçãozinha aqui, enquanto vocês vão entrando, estou vendo que aqui o Mister Síndico Alexandre Prandini entrou também. Um grande abraço. Enfim, fazendo aí essa introduçãozinha, hoje a gente vai falar sobre aprendizados da gestão de condomínios nos Estados Unidos, ou mais especificamente, vamos falar sobre sindicatura profissional nos Estados Unidos, mais especificamente ainda no Havaí, que é um mercado, lógico, americano e que, enfim, se assemelha muito com todos os outros estados dos Estados Unidos e vale a pena. A gente tem muita coisa que a gente pode aprender aí com o Fernando, que é esse síndico profissional com quem a gente vai conversar hoje, que está no Havaí administrando condomínios há 25 anos. O Fernando Bastos, ele participou do Conexão Síndico.net agora em setembro. Ele veio do Havaí justamente para dar essa palestra para a gente. E foi muito interessante, foi muito bacana. A gente não, logicamente, não conseguimos abordar ali todos os pontos que a gente gostaria. E como é uma palestra, a gente não conseguiu também ter muitas trocas, como a gente pode ter aqui hoje nessa live. Então, seria muito legal que vocês enviassem aqui as perguntas para o Fernando, que a gente vai fazer essa troca aí com vocês, porque tem muita coisa importante, relevante e que a gente pode até trabalhar como um benchmarking aí para a gente aqui no nosso mercado. Eu vou chamar aqui o Fernando para a gente bater esse papo. Vamos lá. Aqui está entrando. Ou seja, gestão de condomínios via sindicatura profissional nos Estados Unidos. Está aí. Tudo bem, Fernando? Tudo bom? Aloha! E eu já Alô? começo desejando, aqui nos Estados Unidos amanhã é Thanksgiving, que é tipo um dia de ação de graças. É o feriado tão quanto importante como é o Natal. Então eu desejo aí um Happy Thanksgiving a todos. Boa. Para todos nós e para você aí, né? Então, Obrigado. é amanhã, né? É amanhã. Realmente é o maior feriado, né, dos Estados Unidos. Ele é bem parecido com o Natal, né? As famílias se reúnem praticamente para jantar e é uma confraternização familiar, assim, realmente é muito importante. É tão quanto importante como o Natal. Legal, muito bom. Legal. Então, vamos aproveitar aí nessa véspera de Thanksgiving para você contar um pouco para a gente, um pouco mais, né, Fernando, do que você já apresentou no Conexão Síndico.net, que você veio aqui para o Brasil, né? Sim, E hoje, então, você poder explorar, e eu até pedi aqui para o pessoal fazer perguntas também, sim, para por favor. porque na palestra a gente não conseguiu ter muito essa troca também. Então, vi muita gente ali com dúvidas, e acho que um ponto que a gente vai explorar aqui é justamente o quão um síndico profissional ali é uma figura valorizada nos Estados Hum, Unidos, como isso tem evoluído nos últimos anos, né? Para a gente começar, aliás, antes da gente começar, eu queria dizer aqui agradecer, na verdade, o nosso patrocinador, mais uma vez aí a Knock Knox com a gente. A Knock Knox é um aplicativo, é o aplicativo mais bem avaliado aí nas lojas da App Store e da Apple, né, e do Google, que tem ali um nível de engajamento por parte dos moradores muito diferente do que a gente vê na boa parte de outros aplicativos, ou seja, eles fizeram um aplicativo muito orientado para a experiência do usuário, não só do síndico, mas do usuário também. Então, dentro do Knock Knox, é legal ver o quanto os moradores ali interagem e fazem ali, e tem esse engajamento aí, seja na gestão quando eles recebem uma encomenda, né? A gente inclusive fez uma live sobre isso, seja em controle de acesso, seja no compartilhando ali, trocando comunicados com o síndico também. Então, hum. Knock Knox
nosso grande patrocinador de hoje. A gente, inclusive, depois fala um pouco sobre como que são os aplicativos aí nos Estados Unidos também. Tá bom, Sim. Fernando? Antes da gente começar, conta um pouco a sua história. Como que você foi parar aí no Havaí? Se você foi aí só para pegar onda, Uhum. ou você tinha um outro propósito aí no Havaí? Sim, desde os 14 anos de idade eu trabalho nessa indústria de imóveis. A minha família tinha uma imobiliária e também tinha depois uma administradora. Então eu comecei muito cedo e num certo ponto da minha vida eu vi que seria importante eu cada vez mais me capacitar. E aí eu resolvi fazer um mestrado, o pessoal chama de MBA. Isso foi logo no início, há 25 anos atrás, enfim, logo no começo. É de São Paulo. Aí em São Paulo, no Colégio São Luís, tem as universidades americanas que vêm recrutar os estudantes. E lá eu vi duas que me interessaram muito. Aí, por acidente, tinha uma lá também do Havaí. E como eu era surfista, aí eu falei, poxa, eu vou para o Havaí, né? Aí, só que no momento que eu cheguei no Havaí, eu já comecei a trabalhar. Foi assim uma coisa assim, uh, meio por sorte. Eles precisavam de uma pessoa para lidar com brasileiros que eles tinham, e aí eu comecei a trabalhar, a estudar e acabei virando americano, me lançando raízes aqui e voltei para essa indústria que é de gerenciamento de imóveis. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Na verdade, eu acabei ficando aqui porque o Havaí é um lugar muito bonito, muito parecido com o Brasil, as pessoas são muito simpáticas, é tropical. Então, eu me adaptei bem aqui e acabei ficando. Que horas são aí agora, em termos de... Agora são 11 horas da manhã. A gente está 7 horas para trás. Na verdade, nós somos a última luz do mundo. Que aí passou aqui, chega no Japão, que é a terra do sol nascente. Então, a gente é a terra do sol poente. Boa. Bom, legal, muito interessante. Então, há 25 anos. E como que você está hoje, Fernando? E outro ponto, tá? Antes disso, esse início seu já foi na área de gestão de condomínios ou foi mais gestão imobiliária? Não, não. Tá, Eu cheguei aqui, tinha uma empresa que trazia todos os granitos do Brasil. O Brasil é tá. o maior exportador de granito do mundo e aí eles precisavam de alguém para saber falar, para lidar com os brasileiros. Então eu acabei entrando na área de construção, mas nessa área já me levou imediatamente para gerenciamento de imóveis. Foi uma transição natural, porque construção é imóveis, são prédios. Aí meu primeiro foi uma mansão aqui que o proprietário nunca vinha, ficava lá olhando para o que eu vou fazer aqui, não tinha nada para fazer, mas dali eu já entrei num condomínio bem pequeno e fiquei 5 anos aprendendo tudo que eu tinha que aprender, e dali eu fui entrando em condomínios melhores e melhores, cheguei a gerenciar o melhor condomínio do estado todo, e hoje eu tô nessa situação de ser considerado um dos melhores gerentes, e eu fico agora nessa faixa de ultra luxo, de luxo, nesse mercado bem Uhum. segmentado. Você falou aí entre os melhores ali. Existe algum ranking, alguma certificação no seu caso para te classificar, assim? O ranking basicamente é o valor, né? Só É o pote. só para você ter uma ideia, a cobertura eram 32 milhões de dólares. Se você botar isso na calculadora, Tá 150 milhões de tenta, reais. 170 milhões de reais. Então, o próprio número das unidades já fala que ele realmente é o filé mignon dos imóveis aqui Hum. no Havaí, né? Muita gente não sabe pouco sobre o Havaí, acha que é pequeno. É pequeno relativamente, é 3 vezes maior do que
a minha ilha, que é Florianópolis, mas é um mercado muito rico, muito rico. Né? Então, é uma das 5 maiores rendas per capita de todos os Estados Unidos. Então, tem uma indústria, a indústria de imóveis aqui é muito rica. Então, é um mercado muito legal de estar Tá. aqui. E só para então, conta como que é esse seu condomínio hoje em termos de estrutura, tá? E é um condomínio que as pessoas vão como se fosse de veraneio assim, ou as pessoas realmente de fato moram aí? Como que é essa dinâmica dentro dele? Sim, esse condomínio que eu gerencio hoje, chamado Keololai, que é uma palavra em havaiano que quer dizer viver uma vida pacífica, serena e em paz. Que é ótimo para mim como gerente, é tudo que eu quero. Enfim, ele é um condomínio considerado de luxo e 98% das pessoas moram aqui. São profissionais bem-sucedidos que moram, vão, saem, vão para o trabalho, voltam. Só que o condomínio passado, aí já era ao contrário, 90% era veraneio. Esse que eu falei, que a penthouse, a cobertura custa aí esse valor aí de 170 milhões de reais. Aí era ao contrário. Aí era gente de muito dinheiro que quer ter o melhor apartamento possível imaginário. Eu acho que um paralelo seria o que acontece hoje em Balneário Camboriú. Deve ter alguns prédios assim, de altíssimo valor, que a pessoa só tem ali só para dar uma passeada. Sim. Fica ali 2 semanas, entendeu? Então eu gerenciava um prédio que tinha 150 unidades e tinha no máximo 10 pessoas morando. Mas, como era um perfil muito alto, 10 pessoas era igual a 500 pessoas morando. Uhum. Né? Imagina. Então, Legal. Olha, o grande Luiz Caracique aqui, faz tempo que a gente não se fala, Luiz, um abraço para você. Ele pergunta, bom dia, Fernando, gostaria que você comentasse um pouco a importância de normas técnicas na administração condominial nos Estados Unidos. Como que é isso? Tem essas normas técnicas? Você tem que seguir? tem, mas não é que nem o Brasil. O Brasil, na verdade, é mais avançado em normas técnicas do que os Estados Unidos. Agora, tem uma outra área, como a gente chama de equipamentos de segurança, que é os sprinklers, que é o de incêndio, é totalmente regulada. Enfim, tem uma outra área, são algumas poucas áreas relacionadas com segurança que elas são reguladas. Mas a gente não tem, assim como tem no Brasil, que tem, eu vi que tem uma inspeção anual do Sim. prédio. Né? A gente não, aqui já é autorreguladora, ou seja, você mesmo que tem que fazer por si mesmo, ninguém está te forçando a você fazer, a não ser nesses casos relacionado com incêndio. E uma outra coisinha relacionada com luzes, enfim, ele não é tão regulamentado e fiscalizado. Tá certo, tá bom. Tem um ponto aqui que eu acho que é super importante para a gente criar um contexto, tá? E você falou um pouco sobre isso na sua palestra, né? Que são as equivalências ali, ou as diferenças, na verdade. Uhum. Então, ao corpo diretivo e a gestão condominial, né, da estrutura, do empreendimento ali no Havaí, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil. Explica um pouco para a gente como que funciona aí, essa hierarquia, esse corpo diretivo. Isso. Então, assim, o principal, como o americano vê, ele vê o condomínio como uma corporação, e é uma corporação mesmo no papel. Né? Então, eles veem o gerente, o síndico profissional, como o CEO, né? Que vai administrar esse imóvel que tem um valor altíssimo. Se você multiplicar as unidades, você chega num número que chega, às vezes, a quase meio bilhão de dólares. Né? Então, eles dão muita importância ao síndico profissional. E a grande maioria dos condomínios tem um síndico profissional como eu, dedicado. Né? Dedicado. Ele é exclusivo. Dedicado, exclusivo.
né? Então, por quê? Porque eles veem que traz mais valor, que a pessoa está ali toda hora, tem a questão da hospitalidade, que tudo está nos detalhes. Se você não está ali em cima, entendeu? Eu já fiz isso, eu já fui síndico profissional aqui de 3 condomínios ao mesmo tempo, entendeu? Realmente não dá para você dar aquela atenção total, absoluta que algum desses prédios de luxo, de ultra luxo, precisa. Então, tudo depende do segmento. Se você está no ultra luxo e no luxo, geralmente, quase que por obrigatoriedade, vai ser um síndico profissional dedicado. Mas são condomínios grandes, então, né, Fernando? Em média, é 250 unidades. Um pouco Tá. mais, tem uns que chegam a 400 unidades, tem uns que... O tamanho também é muito importante. Aí, quando você pega um condomínio que é menor, aí realmente também não tem necessidade de você ter um síndico profissional dedicado. Tá. E Então, você, então, praticamente fica no condomínio. Uma vez que você é dedicado, você tem aí, provavelmente, você está no condomínio, inclusive, né? Você tem aí estou no uma... condomínio. Tá. Exatamente. Eu fico no condomínio. Aí você tem duas modalidades. Tem a modalidade que o síndico profissional mora no condomínio. Então faz parte do pacote de benefícios, né? A associação paga uma unidade para o síndico morar. Eu, no meu caso, eu moro fora. Eu sou um dos que moram fora. Então eu vou e volto todo dia, mas eu estou aqui é o meu escritório. Lógico que dá para fazer muita coisa remota hoje em dia, mas eu, particularmente, eu prefiro vir aqui, tá vendo o que está acontecendo todo dia, enfim. Tá. Mas aí tem muita gente que faz esse híbrido, né? Você tem uma Mas equipe aí, como que é a sua equipe? sim, a minha equipe é de 22 pessoas. Então, e na parte de gerenciamento, sou eu e mais duas assistentes. E aí tem que a gente no Brasil chama de zelador, a gente não tem mais essa figura, a gente chama de operacional. Então é uma pessoa que, que, que me ajuda em toda a parte mecânica, elétrica, enfim, toda a parte operacional Tá. da questão do prédio mesmo, não com os residentes, mas a funcionalidade do prédio, né? E aí tem as pessoas que a gente chama de concierge, que no Brasil acho que se chama de segurança, né? A gente não gosta mais de usar esse nome de segurança porque teve uma ação civil de um residente que foi furtado. Ele falou: olha, vocês não me protegeram. Aqui nos Estados Unidos tem essa palavra chamada liability, que é o seguinte: você não pode prometer e não cumprir. Então, se você usa a palavra segurança e você não teve a segurança, a associação pode ser acionada. E foi o que aconteceu. Então, esse nome desapareceu, né, praticamente por completo. Então, as pessoas usam diferentes nomenclaturas para essa pessoa que fica ali na portaria, que ajuda os residentes, ajuda, enfim, faz aquela função da segurança, né? Mas ele Hum, só tem outro nome. tá. Entendi, tá certo. E aí E tem toda a parte pessoal que faz a limpeza, né? Aí a gente também terceiriza um pouco aqui, assim, enfim. Mas acho que nessa questão é bem parecido com o Brasil, pelo que eu vi. uhum. Legal. E, Fernando, a pergunta que não quer calar aqui, né? Quanto ganha? Pode colocar uma faixa, assim, só para ter uma ideia. Quanto ganha um síndico profissional dedicado hoje em dia nesse porte de condomínio, né? Você consegue abrir um pouco esse valor para a gente, ou só dar uma Sim, ideia? sim. Começando básico seria US$ 90.000 por ano, fora a questão da hospedagem, né? Então, US$ 90.000 daria quase uns R$ 500.000 por ano. Dá uns R$ 40.000 por mês. Tá. E em dólar isso daria 90 mil. 90.000 dividido por 12 daria US$ 7.500 por mês. Tá, US$ 7.500 é uma bela de uma remuneração. Hoje em dia você consegue É, viver.
bem com US$ 7.500 nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Fora que você ainda tem o chamado House Allowance, que é justamente a associação está pagando a sua moradia. Tá. Que aí você pode botar ainda mais US$ 40.000 por ano nisso. Então, realmente, o profissional é muito valorizado. Por quê? Porque eles veem como o condomínio deve ser visto como uma corporação. E é uma corporação bilionária, né? Que tem um valor muito alto. Então, o síndico profissional, no meu caso, que eu sou dedicado, eu estou 24 horas olhando oportunidades de fazer mais eficiente, oportunidade de atender melhor quem está morando. Então, o síndico profissional acaba se pagando. Ele acaba achando essas... Eu, nos últimos 3 condomínios, eu paguei o meu salário por anos. Então, eu acabei trazendo esse valor. Por quê? Porque achei uma coisa aqui, achei outra coisa ali, eu fiz uma melhora, enfim. E fora a questão da hospitalidade, né? Tá. Então, por isso que o síndico profissional é muito valorizado, Tá. né? Não, legal. Então, assim, vamos dizer aí que um síndico, né, de condomínios aí desses ultra luxo, tá, que são o topo ali da pirâmide, ganha em média aí em torno de US$ 7.500.000 mês, né? Não, o ultra luxo não. O ultra luxo a gente vai bem mais além. O ultra Ah, luxo a gente pode estar falando de US$ 250.000. tá. Que aí É, hum, é. O ultra luxo já tá chega quase no mesmo valor de que tudo. ganha um gerente de hotel, que Tá. já é US$ 250.000 por ano. Caramba. Aí já, Tá. aí já sobe bem, né? Aí eu estou falando esses US$ 90.000, que seja R$ 40.000 por ano, são prédios assim de 100 unidades, 150 unidades, enfim, é o Aí, mínimo, é tá. onde você começa por ali. Agora, quando eu falo começa, essa indústria nada substitui a experiência. Então, a maioria das pessoas que estão nessa posição ficaram como operacional pelo menos uns 5 anos em outro prédio. Então, não é uma assim que você já chega, né? Opa, já virei síndico profissional. Ou seja, é muito valorizado aqui a questão da experiência e também a certificação, Eu né? entrar nesse ponto, como que é essa questão da certificação aí? Existe regulamentação? Tem certificações? Não, não tem. Tem duas entidades, Não tem regulamentação. É não isso. tem a regulamentação, mas o próprio mercado exige, né? Que é ótimo, porque o Exige um... mercado fala, olha, se você não tem a certificação, poxa, obrigado, mas a gente vai pegar outra pessoa que tem a certificação. E as duas certificações é da Community Institute of America, que é a CAI, e da RM. Inclusive, a RM está no Brasil, tem o chapter deles, né? Tem. Então, só que da RM é a que mais é bem aceita, O que que é quer o dizer ARM, mesmo? É international, que tem aqui. é Institute of Real Estate of Management, é o Instituto de Gerenciamento de Real Estate. Tá. Uhum. Então, eles têm essa certificação chamada ARM, ARM, que em português seria um síndico profissional acreditado. Então, é uma semana de estudos, aí você faz, enfim, te explica tudo o que é sobre essa indústria, o que é essa posição, entendeu? E aí você recebe essa certificação. Mas é uma ONG, são essas duas ONGs, né? Seriam como se fossem dois sindicatos. Uhum. Tá. Entendi. Né? Então, não é pelo governo. Já se conversou muito sobre isso, mas como já estava muito adiantado, eles resolveram não ter, porque é mais uma coisa para o Estado gerenciar, administrar, e já estava tão implementado e tão muito bem feito que a política falou: tudo bem, É, está tudo certo, vocês são autorregulamentados.
Entendi. E essas outras instituições, então, são instituições privadas, né? Que fazem, então, essa... São, mas elas são privadas, mas elas são... É tipo como fosse uma FIFA, já que a gente está em época de Copa do Mundo, assim, mas ela serve aos times, entendeu? Ela, na verdade, ela é sem fins lucrativos, Uhum. né? É uma mistura de uma entidade com uma non-profit, com uma sem fins lucrativos e uma cooperativa. Tá. É, aqui a gente tem a Secov, a BIC, enfim, tem essas associações Isso, que podem se assemelhar aí em algum... isso, boa, Tá. isso. Olha, Fernando, aqui o Maicon Guedes, grande Maicon, um abraço, Maicon. Ele diz o seguinte, inclusive tem evento do Maicon aí semana que vem, que é o evento da Informa Síndico. Maicon, desculpa, eu esqueci até o nome do evento, depois coloca aqui pra gente. Ele fala o seguinte, olha, olá, síndico é mandatário com autonomia parecida ao do Brasil ou acaba sendo mais executivo, tendo um board por trás, né? Ou seja, que aí acho que é a diretoria que você comentou, inclusive no Conexão, né? Sim, boa, ótima pergunta. Quanto mais qualificado, quanto mais experiência o síndico profissional tem, mais ele vai ter poder executivo. Aí é uma dinâmica que vai acontecer de cada associação. Eu já trabalhei numa associação que, basicamente, o pessoal da mesa da diretoria falou, olha, putz, a gente não tem paciência, a gente quer viver nossa vida, Fernando, faça tudo Toca o e barco. toca o barco uma vez por ano, chega aqui, a gente aí é que nem um CEO mesmo de uma corporação. Aí chega no final do ano e fala, olha, parabéns, continua, ou se não, Fernando, ó, muda isso, muda aquilo, ou terceira opção, não gostamos, tchau, né? Tá. Então, e eu já trabalhei em condomínios que todo mês eu me encontro com a mesa da diretoria. A mesa da diretoria é interessante falar que é diferente do Brasil, né? O presidente, que seria o síndico no Brasil, ele, a única missão dele, na hora das reuniões, ele conduz a reunião, né? Então tem a pauta, a responsabilidade dele seguir a pauta, e quando uma pessoa fala, aí a pessoa tem que fazer uma motion, e a outra, alguém tem que second, tem que falar, sim, vamos seguir, dar procedência nela, e aí todo mundo vota. Então, ele controla a dinâmica. E todos os outros que estão sentados na mesa são diretores. E os outros residentes, os outros proprietários podem ir nas reuniões, só que não podem falar. Tá? Tudo bem, tem 5 minutos ali no começo que a pessoa pode chegar, fala alguma coisa, a mesa não se pronuncia, alguém pode falar isso, 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 a mesa só fala, tudo bem, muito obrigado, a gente vai ver, a gente vai retornar com você. Por que é feito isso, gente? Porque senão as reuniões, sabe, fica fora do controle, todo mundo tem um palpite diferente, e todo mundo tem vida aqui. Aqui na América é tudo prático. Então, nossas reuniões é de 1 hora, tá lá na agenda, votou, acabou, pá. É que nem a questão de eleição. Você vota, você elegeu, e é para aquela pessoa tomar decisão na sua, por você, né? Então, essa é uma grande diferença que tem entre o Brasil e os Estados Unidos e que o Brasil deveria fazer, porque a vida de todo mundo melhora nisso, entendeu? Pois não, fico só imaginando as assembleias aqui, então, em que nenhum morador possa falar e só fala ali, tem 5 minutos para quem quiser ter a palavra, tem, e Sim, só não existe uma troca, né? E aí depois a mesa da diretoria que toca os assuntos. exatamente. Exatamente. Tá? Pode ser que alguém chega e fala, poxa, não gostei, tá na hora de trocar. Ficou no mudo. Não escutando, E... Fernando. Agora Oi? voltou. Voltou. Não, para Então, mim, igual aqui, isso, mas você pode. isso. Voltou? Voltou.
Voltou. Então, por exemplo, pode chegar alguém lá e falar, a árvore de Natal está na hora de trocar, a mesa só fala, tudo bem, obrigado. Aí pode ser que entre na agenda, pode ser que, sabe, pode ser que a mesa responda essa pessoa, não, enfim, a participação dos proprietários é mínima durante as reuniões. O proprietário, se ele quiser, ele pode mandar uma carta também para a mesa, e a mesa vê, olha, isso daqui merece uma resposta, isso daqui não, enfim. Então, o gerenciamento fica muito mais fácil, gente. Sabe? Você Agora, vai na reunião, é pão, pão, queijo, queijo, é isso, acabou, votamos, acabou, sabe? Na verdade, essas discussões já... Desculpa. Já são feitas antes. Então, quando vai para a Assembleia, é protocolar. entendi. É só estar Agora, registrado. então, essas discussões são feitas antes, em qual momento e aonde? Em reuniões mais? Nos comitês. Então, existem comitês que faz a recomendação para a mesa e o comitê está lá para isso. A mesa, muito difícil a mesa, como todo, negar a recomendação do comitê. Porque o comitê está lá para fazer a lição de casa. Se o board, se a mesa quiser discutir, não faz sentido. Então, é melhor já a mesa como um todo se envolver no assunto. Então, essas discussões se dão em reuniões informais dos comitês. Uhum. Tá, não, legal. Olha, aqui a Kátia, a nossa editora-chefe, né? Ela está aqui com o perfil da Vou Chamar a Síndica. Ela pergunta o seguinte: esse sistema ele empodera a mesa diretora, né? O que aqui seria o conselho. E aí, o conselho, isso. E aí um ponto é o seguinte: então, essa mesa diretora, esses diretores, eles são moradores, em algum momento eles foram eleitos, é isso? Exatamente. Obrigatoriamente tem que ser um proprietário e tem eleições todo ano. E aí as eleições, por exemplo, vamos dizer que é o primeiro ano do condomínio. A primeira eleição, você vota metade para 3 anos e a outra metade para 2 anos. Para sempre ter um balanço, para nunca, de repente, você perde um monte de diretores. Tá, que interessante. Então não existe uma troca de 100% ali. E são quantos diretores? Geralmente são 9. Eu gosto de 7. Para mim, eu já trabalhei com 7, mas geralmente são 9 diretores. Uhum. Tá. E me fala uma coisa, agora aproveitando um pouco para a gente aprender um pouco aí com você em algumas práticas, tá? Você falou que como síndico aí desse condomínio, um síndico dedicado, inclusive, você está sempre ali buscando levar eficiência, né, e hospitalidade para os moradores, e eficiência de custos, enfim, para o empreendimento como um todo, né? Primeiro ponto, você é muito cobrado por isso? Como que acontece essa cobrança? Existe uma pressão ali em cima de você? E o outro ponto, como que você faz para mostrar, tornar esse seu trabalho? A gente falou muito sobre isso no Conexão, né? A gente enxerga essa nova gestão muito também orientada, né, à experiência dos moradores e muito à vista dos moradores. Então, como que você faz para mostrar o seu trabalho e o quanto você é cobrado no seu trabalho? Sim, de novo, a associação é vista, o condomínio é vista como uma corporação. Então, são resultados. No final do ano, todo ano a gente faz o budget, né? A planilha financeira do próximo ano, e aí você vê o quanto eficiente você é nas operações. Né? É ali aonde que o síndico dedicado mostra seus resultados, né? Porque você vai ver, você pode fazer o benchmarking em termos de números, o que melhorou, enfim, se alguma coisa saiu fora, por quê? Você explica, ou quebrou, enfim, gastou mais eletricidade, enfim, ali é que você vai mostrar seus números, né? Anual. Então,
É transparente, todos os números, todo mundo vê tudo. Mas Então, essa prestação de contas ela é anual? é anual para Tá. todo mundo recebe, né? Uhum. Todo o balanço financeiro, enfim, tá tudo ali. E A no questão ano não tem uma prestação de contas mensal, um balancete, tem, tem, relatório? mas aí vai para a assembleia, né? Para a mesa diretora. E isso é repassado para os moradores Não, ou o não, diretor então acompanha isso? não. Mas todo mundo pode ter acesso, Tá. né? Isso aí, todo proprietário tem acesso a qualquer tipo de informação, Uhum. Tá. tá? Lógico que tem um protocolinho, tal, enfim, mas sim, né? Mas aí no final do ano, quando começa o novo ano, se presta conta do ano que passou e do ano que vai vir, né? Tá. Aí a questão da hospitalidade é toda vez que você se interage com um ser humano, você vai causar a pessoa vai sentir. Ela não vai lembrar. Você pode ter ido numa loja de sapato, você não vai lembrar qual foi o sapato, o tênis que você comprou, mas você vai lembrar como a pessoa te tratou. Então, eu acho que simplificando essa questão da hospitalidade, a nossa missão é fazer que a pessoa se sinta o melhor possível com as nossas interações, entendeu? Lógico que, como o condomínio é um clube, você às vezes tem que, né? Porque a única hora, e isso são coisas que eu aprendi nas melhores escolas. Essa foi na Disney. Eu fui concursado na Disney, no Ritz-Carlton, no Four Seasons, no Montage, enfim, esses hotéis de ponta. Né? E a Disney é bem clara no treinamento dela. Se é relacionado com segurança, a gente não quer saber. A gente pega a pessoa, a gente bota ela para fora do parque. Não tem, acabou o Mickey Mouse. Não tem, sabe, aquela coisa. Então, na questão da segurança, a gente tem que ser muito firme. Não existe nenhuma área cinza, né? Aí, nas outras questões, que é a harmonia, você precisa ter um regimento interno muito bem feito. Isso é uma coisa que eu recomendo a todos os síndicos, todos os condomínios a rever isso anualmente. Isso é fundamental, porque você vai aprendendo um monte de coisas que você pode minimizar potenciais conflitos. Então, quando você tem um documento muito bom, você promove essa harmonia. E aí você entra com a educação. Porque não tem como, uma hora ou outra você vai fazer alguma coisa errada, que não podia. Né? Então, o nosso o jeito que eu faço aqui, eu chego para a pessoa muito educadamente, eu falo, olha, não sei se você sabe, enfim, sabe, a gente procura sentir o que é. Se a pessoa fez mesmo de propósito, não tá nem aí, ou ela não sabia, enfim. Então, sempre na primeira vez que a pessoa comete uma infração, a gente sempre vai, né, calmo, ver como é que é, tal, enfim, ou seja, o objetivo de educação, né? Sim, sim. Mas aí no resto tudo, a gente ajuda no máximo que a gente puder, a gente quer fazer a pessoa se sentir bem, a gente tem o conceito que é onde ela mora, é a casa dela, é um lugar quase que sagrado para ela. O nosso objetivo é que ela venha, ela recarrega as baterias dela, ela se Uhum. sente bem-vinda, sabe, se sente bem, e depois ela sai de novo para o trabalho dela, aí todo mundo sabe como é que é, batalha é braba, né? Então, essa é a questão da hospitalidade, fazer as pessoas se sentirem bem, ao máximo que a gente pode. Uhum. Você falou aí de infração, né? Existe algum procedimento de envio de advertência, depois envio de multa? Existe a possibilidade de expulsar algum morador também? Sim, expulsar um morador é dificílimo, mas é possível, mas geralmente então a gente vai. A primeira etapa é essa coisa de chegar amigavelmente, que a gente chama. A segunda, a gente bota inscrito, né? Que é uma notificação. Aí a terceira é uma citação,
que a gente chama, e já vem com uma multa de $100. Ah, tá. Aí duplica para 200, 400, 800, 1.600, 3.200 e assim vai, né? Tá. Só que existe, na maioria dos regulamentos internos, dependendo da situação, a gente já manda uma multa no valor até de $500. Eu vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que chegou bêbada no meio da noite com um caco de cerveja, com os cascos de cerveja, bêbada, deixou cair dentro do elevador, saiu, não avisou nada. Ou seja, isso daí é um perigo. Qualquer pessoa pode entrar, escorregar, se cortar. Então, essa daí é uma ofensa que a gente acha que é, me desculpe, mas não tem. E a gente fez uma multa de $500, direta, sem notificação nenhuma antes, sem nada amigável, sem as outras cartas que seria o procedimento normal, né? Então, tem essa opção também de Tá. impor multas diretas, dependendo da gravidade. Entendi. E só a título de curiosidade, né? Você tem aí no Brasil, a gente vive muito, os síndicos, né, vivem muito essa questão de conflitos, né? É uma das maiores dores dos Uhum. síndicos, tá? Com essa questão de conflitos, de educação de vida em coletivo, né? Não é fácil, porque realmente tem muita gente aqui no Brasil que ainda não tem essa, às vezes até educação mesmo para levar Uhum. esse em coletivo, em grupo, né? Como que é aí nos Estados Unidos? É frequente também? Os conflitos são frequentes? Então, Varia muito do perfil do condomínio também? não. O condomínio é um fenômeno que é um monte de gente morando em uma proximidade muito próxima e gente de todo tipo de diferentes culturas, de experiências diferentes. Então, por isso que é fundamental o regimento interno ser assim revisado, porque ele vai trazer a harmonia. Então, por essa característica de viver todo mundo junto e todo mundo tem valores diferentes, experiências diferentes, culturas diferentes, o potencial de conflito é enorme, né? Então, e aí aliado a isso, ainda tem gente que realmente é mal educada, que não considera o próximo, né? Aí entra a questão das multas, porque depois que as multas começam a ficar pesadas, e aqui é o seguinte, se você não pagar a multa, a gente a gente toma a tua unidade. Como é que é em português? Inadimplência. É, é É, que a- uma vez eu vi você falando sobre inadimplência, né? porque é o Até seguinte, a lei diz o seguinte, qualquer dinheiro que você manda para pagar o condomínio, o primeiro dinheiro vai ser usado para pagar a multa. tá, Então, aí você fica que você não está pagando o seu condomínio. E se você não paga o seu condomínio, a gente pode penhorar. Essa era a palavra que eu estava querendo lembrar. A gente tem horário. penhora o seu. E é 3 meses. São Deixou de pagar um mês, você recebe a carta. No segundo mês, você recebe a carta que a gente vai penhorar. Terceiro mês, o seu imóvel está penhorado. cobrados. E pode ser tanto a cota condominial, né, como uma multa em aberto. Sim, sim, Tá? Tá. sim. Então, Não. essa questão é muito importante para o condomínio, para a indústria inteira funcionar muito bem. Quanto que você tem de inadimplência hoje no seu condomínio? Qual a porcentagem? Zero. 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 Caramba. Unidades? 250 unidades. 251 unidades. Interessante. É porque o pessoal sabe, né? Isso se criou uma cultura que você sabe que se você está no condomínio, você tem que pagar seu condomínio. Se você não pagar seu condomínio e as suas multas, você vai perder seu que provavelmente é o maior investimento da sua vida. Uhum. Né? E isso é fundamental, porque se uma pessoa deixa de pagar, afeta todas as outras. Sim, sim. Né? Ah, Então, tem, mudando um pouquinho, voltando um pouquinho para a questão da diretoria,
Aqui o Danilo Gravata, ele pergunta o seguinte: sobre a diretoria, existe divisão de setores similar a uma empresa ou a atuação é mais de controle e fiscalização da atuação do síndico? Exatamente. É mais o controle do síndico. E, Tá. e eles agem como a decisão final. Eu tenho um certo nível, tipo assim, até US$ 10.000, eu posso fazer acontecer, enfim, desde que não seja relacionado a regras e coisas de decoração, enfim, porque aí é deles, não é minha opinião, né? Mas tudo que for operacional, o elevador quebrou, a piscina é isso, o chão, enfim, aí eu só chego e executo. Aí, se tem alguma coisa, a gente vamos melhorar os móveis da piscina, aí eles vão lá, eu vou fazer um portfólio com diferentes designers e aí eles vão escolher, vão tomar a decisão. Ou, por exemplo, a gente fez um projeto grande, agora que está terminando, de 2 anos, de pintar o prédio inteiro, enfim, trabalhar em concreto, ou seja, um projeto de US$ 5 milhões, ou seja, eles também têm que aprovar, porque é um valor muito alto, enfim. Então, sim, eles têm mais a questão de supervisão, de ver o que eu estou fazendo e algumas coisas eles têm que aprovar. Tá. E imagino que em alguns casos ou em alguns condomínios eles são muito atuantes, e em outros nem tanto, deixam ali. Acho que a partir do momento que você passa a confiança para eles também, aí você toca o barco, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Que eu acho que é o modelo, porque eu posso estar errado na minha análise, mas eu acho que quando deu o boom dos condomínios, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o que aconteceu? Não existia esse profissional chamado síndico profissional. Então, ele falou, como é que vai funcionar isso? Por isso que eles resolveram botar o poder nos proprietários, porque não tinha ninguém, né? Ou seja, não dava, a gente tinha só a figura do zelador, que é uma boa pessoa, mas você não é através só de ser uma boa pessoa, você tem que ter qualificações, você tem que saber gerenciar, você tem que saber administrar, né? Só que hoje, né, 2022, a gente tem várias profissionais qualificados, com experiência e com as informações, né, acadêmicas, formado, né, para gerenciar. Por isso que a gente poderia mudar um pouco esse modelo de ficar com a mesa e dar mais poder executivo ao gestor, né? Como é a corporação. A corporação funciona dessa maneira, né? E aqui, o pessoal que se deu conta disso e só faz se precisa, mas se pega um gestor bom, a pessoa, para que eu vou ficar discutindo negócio de elevador que precisa quebrar? Não, ele vai lá, ele pega 4, 5 propostas, ele ouviu qual que foi a melhor, por isso, por aquilo, entendeu? E lógico, tem a questão da confiança, né? Aqui não existe muito essa questão da corrupção. Aqui existe, né, uma grande maioria dos casos, todo mundo se confia, tudo mais, né? Tá. Não, sabe, não... Tudo ah, transparente e não é, tem espaço, né? Eu acho que o ambiente não é corrompido, né? O sistema não é corrompido sim, sim, sim. Porque o, muito. o problema de deixar no síndico profissional, por exemplo, tá, eu vou fazer uma reforma no elevador, entendeu? Vai custar US$ 30.000. Alguém pode estar dando bola para mim, pode estar dando 5.000, tal. Mas, independente disso, de aquilo com board ou sem board, com a mesa ou sem a mesa, sempre vai poder fazer. Só que não é uma prática muito comum aqui, né? Então, por isso que existe mais uma certa confiança, porque isso não é ah, ah, assim como é no Brasil, né? Enfim, enfim, existe uma certa comissão que já foi estabelecida aí um tempo atrás, quando mas, mas aí fica, tipo, no final do ano, no Natal, as empresas dão para o síndico profissional uns presentes. Mas é só durante o Natal. Ah, é? Então, Tá. aí leva para um restaurante legal, ou Pode. te dá um vinho bacana, ou seja, no final ali e tal, aí tal. Mas isso é tudo transparente,
eu boto nos meus reports, eu falo tudo o que aconteceu, tudo que eu ganhei, enfim, eu tenho um, um contrato que toma conta do nosso ar-condicionado, me dá um vinho Opus super caro, sei lá, custa $400. Eu falo, ó, ganhei, bacana, uhul, mas entendeu? É isso. Forma também existe, você dá essa transparência, né? Aqui É, no em termos aí de compliance, isso já não é mais bem visto e não é aceito também, né? Não deveria ser aceito, porque geram sim. vários Sim, sim, porque deslizamentos. eu posso, né? Ah, eu vou pegar o cara porque eu vou ganhar o vinho no final do ano, entendeu? Então, Né? existe isso porque eu, na verdade, eu tenho que ser profissional. Se o outro é melhor, vai fazer mais barato, que pena, não vou ter que ganhar mais o vinho mais, entendeu? Por isso que eu sou muito bem pago, para não precisar ficar pensando em querer ganhar mais e mais e mais de formas não lícitas. Legal. Olha, o Sodré Rotary aqui, ele faz uma pergunta que é justamente um ponto que eu ia entrar, que é sobre a administradora, tá? Hum, Seguinte, existe a figura da empresa administradora sim, e o síndico profissional pode fazer a contratação dessa empresa? sim. A administradora é, é outro ah, fornecedor, só que é a parceria mais importante do condomínio, né? Porque ela faz toda a parte dos empregados, toda a parte de contabilidade, ela faz um monte de coisa que me deixa livre para focar nos residentes e para focar na operação ser eficiente. Né? Então, ela é nosso maior parceiro. Então, você, depende na minha posição que eu estou hoje, eu estou acima da administradora. Então, eu escolho a administradora, eu escolho com quem que eu vou trabalhar. Mas tem prédios menores que a administradora tem que gerenciar o síndico profissional, porque ele ainda não tem aquela experiência ainda. Então, depende muito. Essa dinâmica pode variar nesses dois níveis, onde o síndico profissional fica acima, ou fica igual, ou fica abaixo. Depende das circunstâncias. Entendi. Não, interessante. E todo condomínio tem uma administradora, então? Todo condomínio tem uma administradora. Condomínio que resolveu não ter administradora provou ser um desastre. Aí parou. Ah, é? Tá. É. Eles tentaram, que eu chamo de self-governing. Não deu certo. Tentaram salvar dinheiro, mas se provou que custou muito mais. Entendi. Tá. E aqui um ponto, né, em relação à previsão orçamentária, tá? Isso é Uhum. provavelmente pelo que você já falou anualmente, né? Existe um Uhum. exercício anual aí e é feito em parceria do síndico com a administradora Sim, ou só a administradora, o board aí ele se envolve mais também? Como que funciona essa previsão? sim. De novo, aquela coisa que pode, né? A administradora pode, depende, mas na maioria das vezes, o síndico profissional que vai fazer, coletar toda a informação que é necessária. Então, quando eu vou fazer, eu vou ligar para todo mundo, vou saber olha, como é que tá, a gente tem esse contrato do elevador, como é que vai ser, vai ter um aumento de quantos por cento, o que, que vai ser feito, porque aí tem o outro lado não só do serviço, mas também tem um lado dos reparos que vai para o outro lado da questão financeira, que é o fundo de reserva. Né? Uhum. Então, aí isso eu provenho à administradora. A administradora tem uma ou outra coisa que ela vê, que é a eletricidade, a água, enfim, mas é o síndico profissional que provém. Só que aí a administradora usa o software dela e coloca todo no balancete financeiro. Uma coisa que eu vi que no Brasil, que eu acho que é fundamental ter, é o fundo de reserva, como é feito aqui nos Estados Unidos. A gente pode, de repente, fazer uma outra live no futuro, mas o fundo de reserva aqui é sensacional. É uma prática que faz tudo ser sustentável, porque a gente olha em 30 anos para frente. Tudo, todos os componentes estão lá. E pelo Estado, você tem que ter
o dinheiro já lá para o próximo ano e planejado para esses próximos 30 anos. Ah, então aqui no Brasil também existe o fundo de reserva, mas não existe ali um valor definido, né? A não ser que seja ali em convenção. Aí no seu caso que você está falando, isso é uma lei, então? É isso? É uma lei E, estadual. e ter esse valor para um ano, é isso? Isso, você já tem que estar, por exemplo, a gente tem que reformar, tem que fazer a piscina de novo. Ou vamos trocar todos os aparelhos do fitness. Enfim, o dinheiro tem que estar lá já. E o dinheiro que está vindo para os outros anos. E todos os elementos dentro do condomínio. Então, esse estudo é fantástico, porque você faz um raio-x de todo o condomínio, de tudo. Desde a mesa, desde o quadro que eu tenho aqui, isso aqui vai durar 10 anos, daqui 10 anos vai ter que trocar esse quadro, vai ter que trocar a mesa, daqui 3 anos tem que trocar o computador. É um estudo fabuloso e todos os custos futuros vão estar lá. Então não tem surpresa. Entendi. E E tá quem... tudo planejadinho. Aí você, tudo bem, tem ano que a minha mesa durou mais um ano. Você joga um ano para baixo. Você só vai recalibrando, né? E Ah, quebrou agora, mas era só para o outro ano. Tudo bem, já faz agora. O dinheiro já praticamente 98% do dinheiro já está ali já, entendeu? tá. Então, Uhum. o estudo e tem diferentes níveis, tem o nível um, 2 e 3 de fundo de reserva. Né? Então, quando você faz inicialmente, é esse nível 3 que vem os engenheiros, vem todo mundo, olha tudo isso, vê qual o custo atual e qual o custo projetado de quando for necessário fazer a troca. Esse estudo ele é feito pelo síndico, com os parceiros, ou pela administradora? Quem que toca isso? São profissionais, são engenheiros. É uma companhia específica que faz fundo de reserva. Ah, ok. Tá. Pô, interessante. Elas chegam no prédio, elas pegam todas as papeladas das construção, né? Uhum. Enfim, olha, analisa tudo, faz um estudo compreensivo de tudo. Uhum. Muito, assim, é o que faz tudo ser sustentável, porque não tem, você não quer chamar, quebrou, não tem o dinheiro. E agora? Como é que faz? Vamos aumentar a É. cota do condomínio, vamos pegar dinheiro emprestado e aquela turbulência, aquela coisa, entendeu? E sabe? Então, e faz ser também uma coisa justa, porque como está olhando há 30 anos, você, por exemplo, pode ter assim uma pessoa que está sabendo que está dentro da assembleia, está dentro da mesa diretora, que está sabendo, quebrou isso, vai custar 2 milhões, vou vender o apartamento agora. Ou seja, quando está tudo, não existe isso, fica muito distribuído em todos os antigos proprietários e os futuros proprietários. Né? Ou seja, é Uhum. bem é uma coisa que equaliza, né? Bom. E faz ser financeiramente o condomínio viável, estável, sem Uhum. surpresas. E esse dinheiro do fundo de reserva ele deve ser super controlado. Você só pode usar, então, para casos super direcionados ali, específicos e registrados ali, né? Sim, Para ele fica numa conta. Aqui nos Estados Unidos, o banco só te garante até 250 mil dólares. Então, ele é alocado. Existe uma agência que você dá esse dinheiro. No caso aqui, eu tenho 5 milhões de reserva. Então, você dá esse reserva para eles e eles dividem em 10 diferentes bancos. E tá, esse dinheiro só pode ser investido em tesouro seguro, tudo que é pelo governo garantido. Dá muito pouquinho, mas dá alguma coisa, entendeu? entendi. Não pode ser, não pode aplicar em Bitcoin, enfim, né? É um exagero, mas É, você não pode botar tipo assim, a Vale vai subir, vamos botar esse nosso dinheiro, não, não, não é, pode, tá. né? Então é uma Olha, poupança firme ali, super segura. o Luiz Karasik, aqui ele faz mais uma pergunta. É o seguinte, ele quer saber se as contas do condomínio são normalmente auditadas ou são apenas registradas por um contador certificado.
São auditadas por um contador certificado. A ação, então, é? Tá. São. Por lei. Então, mais transparência ainda, né? Sim. Mais Sim. controle. Sim. É uma auditoria preventiva mensal. É isso? Anual. 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 Tá. Anual. Uhum. Tá certo. E para a gente fechar, eu acho que até a gente pode fazer o seguinte, Fernando, eu acho que tem tanta coisa que a gente pode falar mais que eu acho que eu faria até mais uma depois, tá? Vamos então depois planejar, vamos ver se a gente agenda Sim. do ano que vem, mais uma, a gente pega às vezes até um tema específico. Eu vou ver se o Síndico Net lança ali uma pesquisa. No nosso grupo de WhatsApp, agora que dá para fazer pesquisa também, a gente vai perguntar para vocês que estão assistindo a gente o que vocês querem saber mais aí do Fernando e da gestão americana. Só para fechar, aqui, como que é a questão da sua comunicação com os moradores? Boa. Sim, a gente volta É, pro aplicativo, né? é, A gente vive essa era, não tem como não ter aplicativo. E os aplicativos, eu gosto muito da questão de ter competição, porque cada vez eles vão ficando melhor, né? Então, os aplicativos também estão cada vez ficando melhores, com mais recursos. Eu já trabalhei com alguns deles, eu não vou falar os nomes, porque eu sei que é competição, mas, mas eu acho que são fundamentais. Eu particularmente, eu gosto de ter um certo controle, principalmente na parte das conversas entre os residentes, porque se provou que uma pessoa pode começar um rumor que não é verdade, fake news, e isso pode escalar para outras. Então, a gente filtra, mas o resto, todas as ferramentas dos portais são muito boas. Mas com tudo isso, eu continuo usando o elevador como meio de comunicação. Eu papel? continuo papel, continuo usando a televisão e o monitor e continuo usando também o e-mail. Tá. E uso também Isso que o MSN no telefone. Para cada um tem um porquê. Eu gosto do telefone para se alguma coisa, tipo assim, quebrou um elevador. A pessoa precisa saber tá. agora, que ela sabe que vai esperar mais um pouco. O spa não está funcionando. Ou seja, para qualquer tipo de disrupção ou qualquer tipo de emergência, vai, porque o telefone, todo mundo está com o telefone, É é engraçado. ali, é rápido, é fácil. Você falou, é o SMS, né, que você está se referindo. Isso. É. Aí nos Estados Unidos não se usa muito, né, o WhatsApp. O WhatsApp é muito mais difundido aqui no Brasil, né? Sim, sim, sim. Então, tá. Aí se usa, mas o texto ainda é muito eficaz, porque Entendi. todo mundo tem o texto. O WhatsApp pode ser que uma outra pessoa não gosta, não quer, teve uma experiência ruim, É que aqui enfim. tudo tem, entendeu? WhatsApp. Então, virou o aplicativo de comunicação imediata, né? O problema que os síndicos vivem aqui é que realmente vira uma bagunça, assim, porque todo mundo tem e isso vira um problema para o síndico, para ele lidar com os conflitos, com as trocas, com as fake news. Então, aqui o que se faz é um WhatsApp no formato que é chamado de linha de transmissão, quando só o síndico Ótimo, pode enviar comunicados. Ele cria ali um grupo, né? E ótimo. agora ele pode também enviar enquete. O que a gente vê aqui no Brasil funcionando melhor, né, alguns síndicos conseguindo adotar isso com sucesso, aí é um aplicativo mesmo, que é um aplicativo feito para condomínios. Então, ele tem todo regras e parametrizações que Uhum. tornam essa comunicação mais organizada e evitam esses ruídos ali, enfim, essas dores de cabeça para o síndico, que acaba virando muitas vezes um inferno ali para o síndico. Fundamental, fundamental. Não tem. Você, em 5 anos, se você não tiver um aplicativo no seu condomínio, o teu condomínio passou a deixar de ter valor.
Porque Tá. como residente, você vai chegar no... Pô, não tem gerenciamento digital? Como assim? Né? Hum, Então, é uma das missões nossas, justamente é valorizar o patrimônio, né? Que é a missão última, seria essa, né? Então, é fundamental se modernizar, ter comunicações e ter ferramentas digitais, né? muito bom. Ah, joia. Bom, Fernando, o nosso tempo aqui tá se esgotando. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Ah, acho que é isso mesmo. A gente, enfim, é difícil. A gente está com essa questão do tempo aqui. Vamos ver se a gente marca, Tá tá? bom. Depois uma live, quem sabe no começo do ano. E eu acho que da próxima vez, então, eu pergunto aqui para o pessoal, né, para os usuários do SíndicoNet, participantes, o que eles querem Sim. saber mais aí da sua gestão. Isso, tem as questões das leis, que é muito interessante também, sabe? Como é que funciona a questão do cigarro, como é que funciona a questão da cannabis, enfim, Ah, tá. tem tantas coisas em relação à lei, Depois, discriminação. eu vou marcar aqui para a gente falar também sobre esses assuntos. Garantia da construtora também, que eu acho que tem muito. Garantia da construtora, isso é muito interessante. Vamos falar assim. Bom, então eu queria agradecer, a gente, né, acabou de falar de aplicativo, a Knock Knox, né, que é um aplicativo, como eu falei, que é muito utilizado aqui. A gente gosta muito do SíndicoNet, inclusive faz parte do grupo aqui do SíndicoNet, e não é à toa assim que a gente enxerga com bons olhos aí o uso desse aplicativo. E não é só o SíndicoNet falando, eu falando, são os usuários, é só você ver nas lojas da Apple, da Google Play, a Knock Knox está ali, se eu não me engano, é o mais bem avaliado ali no mercado. Lógico, tem várias opções aqui no mercado, assim como tem aí nos Estados Unidos também, e tem Sim, opções também, tá? Não estou falando que é só Knock Knox. sim. E agradecer ao nosso patrocinador, Knock Knox, knockknox.com, é Isso. NOKNOX.com, ou no próprio canal de serviços do SíndicoNet, tem ali, se você clicar em aplicativo para condomínio, você consegue Ótimo. entender como funciona. Para usuários do SíndicoNet, a gente dá 18 meses de isenção, e isso no plano mais alto deles. Então, é Uma mais um maravilha, hein? que o SíndicoNet dá e ajuda muito nessa comunicação aí do síndico. Sim. Então, queria te agradecer mais uma vez, Fernando. Vamos ver se espero um dia ir aí te visitar. Não conheço o Sim. Havaí, é um lugar que com certeza eu tá no meu. Vamos fazer uma live daqui. A gente pode visitar alguns condomínios aqui, fazer uma apresentação bem interessante para todo o público. Com certeza. Vamos combinar. Então, obrigado a todos que assistiram a gente aqui. A gente, como eu falei, a gente vai fazer mais uma aí com o Fernando. Se for o caso, a gente vai fazer mais uma matéria também. E a gente se encontra, então, na próxima live do SíndicoNet, no próximo podcast, nos nossos boletins, nos nossos grupos de WhatsApp, enfim, no portal como um todo. A gente vai estar sempre disponível e conectado aí com todos vocês para elevar a gestão dos condomínios, ajudar vocês a transformar aí a experiência de vida aí dentro dos condomínios, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, Fernando, e a gente se fala então. Um abraço, Maravilha. Um abraço. Aloha. até mais.